Capítulo 42. A coligação da Casa de Israel. A Casa de Israel é o povo do convênio de Deus. Pergunta: que responsabilidades tem o povo do convênio de Deus em relação às nações do mundo? Jacó foi um grande profeta que viveu centenas de anos antes do tempo de Cristo. Por ter sido fiel, o Senhor deu-lhe o nome especial de Israel, que significa aquele que prevalece com Deus ou que Deus prevaleça. Bible Dictionary, Israel, página 708. Jacó teve 12 filhos. Esses filhos e suas respectivas famílias tornaram-se conhecidos como as 12 tribos de Israel ou israelitas. Vê Gênesis capítulo 49, versículo 28. Jacó era o neto de Abraão. O Senhor fez um convênio eterno com Abraão, o qual foi renovado com Isaque e com Jacó e seus filhos. Vê o capítulo 15, o povo do convênio do Senhor. Vê também o auxílio visual deste capítulo, que mostra Jacó abençoando seus filhos. Deus prometeu que os israelitas seriam o seu povo do convênio, desde que obedecessem aos seus mandamentos. Vê Deuteronômio capítulo 28, versículos 9 e 10. Eles seriam uma bênção a todas as nações do mundo, levando-lhes o evangelho e o sacerdócio. Vê Abraão capítulo 2, versículos 9 a 11. Dessa forma, cumpririam sua parte do convênio com o Senhor e este cumpriria a sua. A Casa de Israel foi dispersa. Os profetas do Senhor preveniram muitas vezes a casa de Israel sobre o que aconteceria se caísse em iniquidade. Moisés profetizou: "E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra." Deuteronômio capítulo 28, versículo 64. Apesar dessa advertência, os israelitas quebravam constantemente os mandamentos de Deus. Eles lutaram entre si e dividiram-se em dois reinos, o reino do norte, chamado de Reino de Israel, e o reino do sul, chamado de Reino de Judá. 10 das 12 tribos de Israel viviam no reino do norte. Durante uma guerra, foram conquistadas por seus inimigos e levadas em cativeiro e, mais tarde, algumas fugiram para as terras do norte e tornaram-se perdidas para o restante do mundo. Aproximadamente 100 anos após a captura do Reino do Norte, o Reino do Sul foi conquistado. A capital, Jerusalém, foi destruída em 586 a.C. e muitos integrantes das duas tribos remanescentes foram levados cativos. Tempos depois, alguns membros dessas tribos voltaram e reconstruíram Jerusalém. Pouco antes de Jerusalém ser destruída, Leí e sua família, que eram membros da Casa de Israel, deixaram a cidade e se estabeleceram nas Américas. Depois do tempo de Cristo, Jerusalém foi destruída novamente, dessa vez pelos soldados romanos. Os judeus foram espalhados por boa parte da terra. Atualmente, os israelitas estão em todos os países do mundo. Muitos deles não sabem que são descendentes da antiga Casa de Israel. Pergunta: que benefícios tiveram os filhos de Deus por causa da dispersão do povo do convênio dele por todo o mundo? A Casa de Israel precisa ser reunida. Perguntas: por que o Senhor quer que seu povo seja reunido? Como a Casa de Israel será reunida? O Senhor prometeu que os israelitas, seu povo do convênio, seriam um dia reunidos. "E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado." Jeremias capítulo 23, versículo 3. Deus reúne seus filhos por meio do trabalho missionário. Quando as pessoas conhecem Jesus Cristo e recebem as ordenanças de salvação e guardam os convênios correspondentes, elas se tornam filhos do convênio. 3 Nef, capítulo 20, versículo 26. O Senhor tem algumas razões importantes para reunir seus filhos. Ele os reúne para que possam aprender os ensinamentos do Evangelho e preparar-se para encontrar o Salvador quando ele voltar. Ele os reúne para que construam templos e realizem ordenanças sagradas por seus antepassados que faleceram sem ter essa oportunidade. Ele os reúne para que possam fortalecer uns aos outros e unir-se no Evangelho, e com isso encontrem proteção contra as más influências do mundo. Também os reúne para que se preparem para levar o Evangelho a outras pessoas. O poder e autoridade para dirigir o trabalho de coligação da Casa de Israel foi dado a Joseph Smith pelo profeta Moisés, que apareceu em 1836 no Templo de Kirtland. Ver Doutrina e Convênio, seção 110, versículo 11. Desde aquela época, cada profeta possuiu as chaves para a coligação da Casa de Israel,
e essa reunião tem sido uma parte importante do trabalho da igreja. O povo do convênio está sendo reunido hoje à medida que aceitam o Evangelho restaurado e servem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ver Deuteronômio capítulo 30, versículos 1 a 5. Os israelitas serão reunidos primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Espiritualmente, quando aceitam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e fazem e cumprem convênios sagrados. Essa coligação espiritual começou no tempo do profeta Joseph Smith e continua hoje em todo o mundo. Os conversos da Igreja são israelitas por linhagem sanguínea ou por adoção e pertencem à família de Abraão e Jacó. Ver Abraão capítulo 2, versículos 9 a 11 e Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. O presidente Joseph Fielding Smith disse: "Na igreja estão representadas muitas nações, e esses membros vieram tocados pelo Espírito do Senhor, recebendo o espírito de coligação, abandonaram tudo por amor ao Evangelho." Doutrinas de Salvação, volume 3, página 256. A reunião física de Israel significa que os israelitas serão coligados nas terras de sua herança e estabelecidos em todas as suas terras de promissão, segundo Nefe capítulo 9, versículo 2. As tribos de Efraim e Manassés serão reunidas nas Américas. A tribo de Judá voltará para a cidade de Jerusalém e áreas ao redor. As 10 tribos perdidas receberão da tribo de Efraim suas bênçãos prometidas. Ver Doutrina e Convênio, seção 133, versículos 26 a 34. Quando se estabeleceu a igreja pela primeira vez, os santos foram instruídos a reunir-se em Ohio, depois no Missouri e depois no Vale do Lago Salgado. Hoje, contudo, os profetas modernos ensinaram que os membros da igreja devem edificar o reino de Deus na sua própria terra. O elder Russell M. Nelson disse: "A escolha de vir a Cristo não é uma questão de localização física, mas de compromisso individual. As pessoas podem ser levadas ao conhecimento do Senhor." 3 Nefe, capítulo 20, versículo 13. Sem saírem de sua terra natal. É verdade que nos primeiros dias da igreja, a conversão frequentemente significava também emigração. Mas agora, a coligação está acontecendo em cada país. O local de coligação dos santos brasileiros é no Brasil. O local de coligação dos santos nigerianos é na Nigéria. O local de coligação dos santos coreanos é na Coreia e assim por diante. Sião é o puro de coração. Doutrina e Convênios, seção 97, versículo 21. Sião é qualquer lugar onde existam santos justos. Ali Arona, novembro de 2006, página 81. A reunião física de Israel não estará completa até a segunda vinda do Salvador, mas prosseguirá durante o milênio. Ver Joseph Smith, Mateus capítulo 1, versículo 37. Então se cumprirá a promessa do Senhor. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: "Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito." Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Jeremias capítulo 16, versículos 14 e 15. Perguntas: de que maneira vocês foram reunidos espiritualmente como membros do povo do convênio do Senhor? De que maneira vocês participaram na coligação de outras pessoas? Escrituras adicionais. O convênio de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 8. Aqueles que seguem Jesus Cristo e sua palavra são filhos do convênio. Romanos capítulo 9, versículos 4 a 8 e Gálatas capítulo 3, versículo 29. Aqueles que se arrependem, seguem os profetas e têm fé em Jesus Cristo tornam-se o povo do convênio do Senhor. Segundo Nefe capítulo 30, versículo 2 e Mosias capítulo 5, versículos 10 e 11. O reino do norte é levado cativo. Segundo Reis capítulo 17. O reino do sul é levado cativo. Segundo Crônicas capítulo 36, versículos 11 a 20. As 12 tribos são dispersas pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 1. A migração nefita fazia parte da dispersão. 1 Nefe capítulo 10, versículos 12 a 13. 1 de uma cidade, 2 de uma família. Jeremias capítulo 3, versículos 14 a 18. Israel será reunida dentre todas as nações. Ezequiel capítulo 20, versículos 33 a 36.
Os judeus serão reunidos em Jerusalém. 3º Nef, capítulo 20, versículos 29 a 46. A coligação começa com a restauração do Evangelho. 1º Nef, capítulo 15, versículos 13 a 18 e 3º Nef, capítulo 21, versículos 26 a 29. O povo do convênio do Senhor será salvo. Doutrina e Convênio, seção 38, versículos 31 a 33. O Senhor recuperará seu povo. Isaías, capítulo 11, versículos 11 a 13. Uma voz proclamará a coligação. Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 a 8. Os gentios para Sião, os judeus para Jerusalém. Doutrina e Convênio, seção 133, versículos 6 a 15.